Olá! Quem já se sentiu fracassado espiritualmente? Quem prometeu mudar, que venceria determinado pecado, mas não conseguiu cumprir? Hoje nós vamos abrir Romanos 7 e entender algo profundo sobre a vida cristã. O cristão é um espírito novo habitando um corpo velho. E essa verdade muda completamente a maneira como entendemos a nossa luta contra o pecado. Fique ligado, já voltamos. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Olá! Que alegria é ter você mais uma vez aqui conosco no Café e Fé. Hoje nós vamos meditar sobre um capítulo da Bíblia muito importante, e Romanos capítulo 7, de 14 a 25, um dos textos mais profundos e ao mesmo tempo mais consoladores da Bíblia. Aqui o apóstolo Paulo descreve uma luta interna, uma luta real. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. E o mal que ele não quer, lá vai ele. Aquilo que ele detesta, ele faz. Você se reconhece nisso? Essa passagem nos leva a uma pergunta importante. Esse texto descreve um homem não convertido tentando cumprir a lei, ou um cristão verdadeiro lutando contra o pecado? Essas são duas maneiras de interpretar esse texto. Hoje nós vamos entender por que essa passagem nos ensina que é um crente na luta, uma nova criatura habitando este corpo velho caído. E para falarmos sobre este assunto, nós temos aqui o nosso amado Márcio Mizubuchi, nosso irmão em Cristo e amigo. É um prazer, Márcio, estar com você. Ô pastor, prazer é todo meu. Agradeço mais um convite para participar desse programa e poder ser recebido na casa de tantos ouvintes amados que nos escutam. É uma alegria estar aqui. Então, prepare o seu café aí na sua casa, café quentinho, porque o nosso está começando e já a gente volta. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Pois bem, nos últimos programas nós falamos sobre salvação. Se você não viu, você pode procurar no YouTube e os vídeos para entender mais sobre esse assunto, que nós falamos aqui bastante sobre justificação, sobre a salvação da alma. E agora nós vamos falar um pouco sobre
a obra da cruz, né? O que Cristo fez. Vamos fazer primeiro uma explicação sobre a queda. Deus nos criou de uma maneira toda especial. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego das vidas e o homem se tornou uma alma vivente. Então, para nós também existem umas discussões se o homem é corpo, alma, só corpo e alma e espírito é a mesma coisa, ou se é corpo, alma e espírito. Nós não vamos entrar nessa discussão, nós temos um entendimento que o homem de fato é corpo, pó da terra, é fôlego de vidas, o Espírito de Deus, da parte de Deus, foi o sopro, e o homem tornou-se alma vivente. E Deus é Espírito. O homem foi criado para se relacionar com Deus de maneira, por meio do seu Espírito, com o Espírito de Deus. E por que Deus colocou o Espírito no ser humano? Porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em verdade. E também porque o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas só se discernem espiritualmente. E a queda, Deus colocou uma barreira dizendo, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então, Márcio, Adão comeu do fruto do bem e do mal. Mas ele ainda viveu 930 anos. Isso é muito importante a gente entender para que não haja confusão. Deus disse para Adão, como o senhor mencionou, que ele não era para ele comer da árvore, porque no dia, é importante a gente destacar, ele disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem de Deus para Adão. No entanto, como o senhor mencionou também, ele tomou do fruto, todos conhecem, e ele comeu, mas a Bíblia diz que ele viveu até os 930 anos. Ora, teria Deus blefado? Não falou que no dia que comesse iria morrer? Como é que ele então viveu até os 930 anos? Isso é muito importante a gente entender a morte de Adão. No que consistiu a morte de Adão? Como o pastor mencionou, o homem foi criado corpo, alma e espírito. Corpo, essa parte física, fisiológica, tangível. A alma, embora intangível, ela é muito real. O que é a alma? É a soma dos nossos pensamentos, dos nossos afetos, das nossas emoções, o que sentimos, o que gostamos. Todas essas coisas são muito reais, embora intangíveis. Isso é o que a gente chama, a Bíblia chama de alma, até na língua original, é a palavra psique, da onde vem a nossa palavra psicologia. Então, a alma é o conjunto das nossas vontades e emoções. Agora, o espírito é o mais essencial do nosso ser, é a parte humana pela qual Deus interage conosco, né? E o que foi a morte de Adão? Ele morreu espiritualmente. Quando ele morreu, quando ele tomou do fruto, certamente ele morreu, porque foi essa a palavra de Deus. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Então, Adão, embora tenha permanecido vivo até os 930 anos, no seu corpo e também na sua mente, na sua alma, espiritualmente, naquele momento, ele morreu. E é muito importante a gente entender isso, porque o homem, no seu estado original, corpo, alma e espírito, a Bíblia chama de homem espiritual. Esse homem espiritual, no desenho da criação de Deus, no projeto de Deus, era para ser guiado pelo próprio Espírito de Deus. Mas com a queda de Adão, com a entrada do pecado no mundo, o homem morreu espiritualmente e passou a viver apenas alma e corpo. E agora ele não é mais guiado pelo Espírito de Deus, visto que o seu espírito está desconectado de Deus, está morto. E ele é guiado agora pela sua própria alma. E a Bíblia chama isso de homem natural. Um homem guiado pela sua própria alma.
E como a gente disse há pouco, a alma, o que ela é? As minhas vontades, as minhas emoções. Então o homem passou a viver de acordo com o que ele acha mais conveniente, de acordo com o que ele acha mais prazeroso, independente do que Deus diz. Esse é o grande problema da humanidade, porque todos nós descendemos de Adão, e a Bíblia diz que Adão gerou um filho segundo a sua própria imagem e semelhança. E por isso, nós temos a realidade do mundo hoje, um mundo afundado no pecado, porque são 8 bilhões de pessoas vivendo de acordo com a sua própria alma, de acordo com o seu próprio umbigo. Então, naquele dia, o ser humano ficou vivo biologicamente, né, a vida física, ficou vivo psicologicamente, mas espiritualmente ele ficou desconectado de Deus. Houve uma morte. Essa é a definição do homem natural, que é aquela pessoa que não tem a vida do Espírito de Deus, não tem a vida espiritual. Precisamente. Não é? E o profeta Ezequiel, no capítulo 36, 26, ele diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e fareis que andeis nos meus estatutos, nos meus caminhos, e assim. Então, você preste atenção que há uma promessa de redenção para que haja uma vivificação deste homem natural. E essa redenção, ela acontece na cruz, não é? Onde o Senhor vai pagar o preço do pecado. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Na cruz há uma obra fantástica, né? Maravilhosa. É disso que trata a Bíblia. A Bíblia trata da criação de Deus, da queda do homem no pecado e da restauração que Deus promove lá naquela cruz. A regeneração, né? Esse é o termo bíblico. Então, se o problema do homem, a gente disse anteriormente, é a morte espiritual, a solução divina para este problema é a vivificação espiritual, e isso acontece lá na cruz. Lá na cruz, Jesus Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, como se isso não fosse já uma coisa enorme, gigantesca de se apreciar. Mas ele fez muito mais do que isso. A Bíblia afirma que lá na cruz, Jesus Cristo atraiu aqueles que creem nele a si mesmo, para que quando ele fosse morto e sepultado, o nosso velho homem, o homem natural, incrédulo, morto espiritualmente, inimigo de Deus, esse velho homem também morresse com ele, fosse sepultado juntamente com ele. E a Bíblia afirma, você pode conferir na sua Bíblia em Romanos 6 depois, quando a gente terminar aqui o nosso programa. A Bíblia afirma que no terceiro dia, quando Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, todos os que creem em Jesus também foram ressuscitados com ele em novidade de vida. E essa novidade de vida nada mais é do que a própria vida de Cristo em nós. Dar-vos-ei um coração novo. Essa é a maravilha da redenção. Você percebe o projeto de Deus? É tirar aquilo que estragou lá no Jardim do Éden e dar uma nova dimensão no Jardim da Ressurreição. Nós vamos conversar mais sobre isso e eu espero que você fique conosco, porque nós vamos tratar um pouco mais sobre essa luta aqui da carne, né? E que Deus dê discernimento para você e para nós, para vivermos na dependência dele. Já já a gente volta. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Então a gente estava falando do homem natural, que ele é composto de corpo físico e alma
complexa. Agora, na cruz, o Senhor desmanchou esse processo da queda, crucificando o nosso velho homem, como o Márcio falou, e nos dando na ressurreição um novo homem. Então nós passamos a ser homens espirituais, com um corpo velho, caído, sujeito à entropia e ao pecado, uma alma muito ambiciosa, envenenada pelo veneno da cobra, querendo ser como Deus, e Cristo nos crucificou e nos deu um espírito novo. Mas nós continuamos a viver nesse corpo, nessa natureza caída, e os conflitos são grandes. Paulo diz assim: tenho prazer na lei de Deus e consinto que a lei é boa. Mas ele vai dizer, desventurado do homem que sou. O homem natural não fala assim, fala? Não. Aqui em Romanos 7, nós temos o brado de um cristão, que é o apóstolo Paulo. Esse cristão tendo passado, esse homem tendo sido regenerado por Deus, ele passou agora a ter um espírito vivificado, ele ama a lei de Deus, e agora ele pode dizer que ele tem prazer na lei de Deus. Mas ele se chama de desventurado porque, embora ele ame a lei de Deus, ele não tem capacidade de cumpri-la integralmente. E essa angústia do apóstolo Paulo, certamente, pastor, é a angústia de todos os cristãos. Tem prazer na lei de Deus, gostaria de cumpri-la, mas não tem a capacidade de cumpri-la plenamente. Então esse texto, ele é ele pode nos ajudar a trazer um conforto, um entendimento acerca da vida cristã, e eu creio que pode abençoar muitos dos queridos que nos ouvem em casa. É verdade, porque o homem velho, a natureza adâmica caída, aquela natureza pecaminosa, ela não tem esse conflito. Uhum. Não? Ele tem prazer no pecado. Uhum. Ele não vai ter prazer na lei de Deus. Jamais. Ele tem prazer no pecado. Ele é o porco que gosta da lama. Uhum. Né? E quando o apóstolo Paulo mostra aqui esse conflito, essa guerra, né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Uhum. Isso não é de um homem velho, não é de um judeu velho, da cultura judaica, isso é da nova criação. Uhum. Eu me sinto muito melhor aqui nesse terreno, certamente, do que achar que Paulo estaria falando ali da sua condição pretérita. Uhum. O pecado que habita em mim, ele fala isto assim, não é o espírito regenerado, é uma carne remanescente que traz esse conflito e que nós vamos levá-lo até o corpo glorificado, não é isso? Exatamente. Eu creio, pastor, que se nós caminharmos aqui nesses versículos aqui do capítulo 7, a gente vai caminhando e fazendo algumas pausas e a gente convida o querido que está em casa nos ouvindo, abra sua Bíblia também em Romanos capítulo 7. Se a gente caminhar aqui pelo raciocínio e pelos argumentos do apóstolo Paulo, eu creio que a gente vai entender claramente o que ele está querendo dizer, com a ajuda do Senhor, com o Espírito dele nos abençoando, nos abrindo entendimento, a gente vai entender o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Paulo começa ali no versículo 14, pastor, dizendo assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quando ele diz que a lei é espiritual, isso significa que a lei, ela julga não apenas os meus atos, mas ela julga tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu sou. Né? Jesus disse, olha, vocês ouviram que não pode adulterar, que é pecado, mas eu digo mais para vocês. Aquele que atenta para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou. É nesse sentido que a lei é espiritual. Ela não julga apenas os meus atos pecaminosos, mas a minha essência, o meu próprio ser. Então Paulo está dizendo, a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que ele quer dizer com sou carnal? Ele
simplesmente ele está dizendo, eu sou humano, eu ainda estou nesta carne, né? E vendido à escravidão do pecado, porque essa carne, esse corpo que eu habito, ainda não foi redimido como já foi redimido o meu espírito. Esse é o ponto dele. Nós temos uma preocupação muito de analisar o pecado na atualidade, no ato, no fato em si, mas a intenção e o propósito do coração fica de fora. Mas aí é onde a lei mexe e não consegue resolver. Não resolve? No que estava enferma pela carne. Pela carne. Né? Então, Paulo, um homem regenerado, com um espírito novo, ele discerniu a sua própria miséria. Né? E ele segue no versículo 15 dizendo assim, olha que interessante, isso pode acontecer com você. É muito provável, se você é um cristão e está nos ouvindo aqui, é muito provável que isso aconteça com você. Ele diz, nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Mas que loucura é essa? Como alguém pode fazer o que detesta e não fazer o que prefere? É uma esquizofrenia. Parece esquizofrênico, né? Mas aqui é que Paulo é uma nova criatura em Cristo, coparticipante da natureza divina, que ama a lei de Deus, que odeia o pecado, mas ele ainda tem uma natureza terrena, um corpo caído, inclinado ao pecado, e por isso ele pecava. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Essa é a realidade do apóstolo Paulo nesse texto, muito claro, e essa é a realidade, pastor, de todos os cristãos. Isso até, de certo modo, é muito precioso para a gente entender, porque eu não iria comer se eu não tivesse fome. Eu não iria dormir se eu não tivesse sono. E quando isto revela a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, que ele vai dizer lá no final, graças a Deus por Jesus Cristo, é que eu só posso recorrer a Jesus Cristo em razão da minha incapacidade. Exatamente. A minha incapacidade. Se o homem fosse salvo e não tivesse essa luta aqui na terra, ele seria um ser insuportável, de orgulho, de presunção, de absolutidade. Ele ia ficar cheio de si. Mas eu entendo que quando eu prefiro, mas não consigo, o que detesto, é nesta luta que a coisa vai ficar boa. Exatamente. Nessa angústia em que que se busca o Senhor, né? Como a redenção verdadeira que nós temos nele. Paulo segue dizendo, pastor, no versículo 16, ele diz assim, ora, se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei, que é boa. Então, ele entende que a lei de Deus, os mandamentos são bons. Ele consente com a lei lá no seu homem interior. Nesse caso, versículo 17, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só, então, ele faz uma clara distinção entre ele, o homem interior, e o pecado que habita nele, a carne. Ele faz essa distinção, e isso ilustra o que nós falamos no início, que um cristão regenerado, ele é uma nova criatura. Ele tem uma nova mente, um novo coração, um espírito ligado a Deus. Mas ele ainda habita num corpo caído. Por isso que o apóstolo fala, o meu homem interior consente com a lei. Eu acho ela boa, só que eu não consigo cumprir por causa do pecado que ainda habita nesse corpo aqui. Então esse versículo 17, pastor, ele explica toda a passagem que vai do 14 ao 25. O pecado que habita em mim. É disso que ele fala. O cristão é uma nova criatura habitando um corpo velho. Essa é a guerra. Eu ouvi um irmão falando uma vez dessa passagem, ele chama esse conflito interno de uma guerra civil. É uma guerra interna dentro de nós. Uma parte do nosso ser espiritual quer fazer o bem, mas a nossa natureza terrena insiste no pecado. Então essa luta, esse conflito moral e espiritual, essa guerra de vontades, infelizmente é uma luta que é uma realidade na vida de todos os cristãos. E ele aqui no 18 diz, porque eu sei que em mim, aí ele vai explicar o que é esse em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Exatamente.
nesse trecho que nós estamos aqui meditando, ele apresenta por 3 vezes a mesma sequência de raciocínio. Ele mostra, né, a primeira, a sua condição. A condição dele é que a lei é boa, mas ele é carnal. Essa é a condição dele. Aí ele traz uma evidência dessa condição. Essa evidência é: eu quero fazer o bem, mas não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a evidência. E ele traz a causa. O que causa tudo isso? É o pecado que habita em mim. Então, um pecado remanescente no meu corpo. Então, pastor, ele é um lamento do apóstolo Paulo como um cristão que gostaria de ser mais santo, digamos assim, mas não consegue por suas próprias forças, né? Ele tem uma boa intenção, mas não consegue. E o 19, ó, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a evidência dessa realidade, né? E no 20 ele traz a causa, mais uma vez. Por que isso acontece? Ele diz assim: se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. E veja, pastor, dos versos 21 ao 23, ele vai repetir o mesmo argumento, usando a mesma sequência. Veja só, verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Essa é a condição dele. Quer fazer o bem, mas o mal reside nele. Aí ele segue no 22 dizendo assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Esse homem interior é o espírito. É o homem espiritual, o homem regenerado. No homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas, versículo 23, vejo nos meus membros, aqui ele está falando da carne, do corpo, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Então aqui nós temos a condição dele, a evidência dessa condição dele. Ele, com a lei, tem uma guerra entre a lei da mente dele e a lei do pecado que está nos membros dele. E qual que é a causa? Final do versículo 23, o pecado que está nos meus membros. Diante dessa angústia, Paulo ele parece aflito e ele clama angustiado. No versículo 24, como ele diz ali, pastor, no versículo 24? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado o homem que sou. O apóstolo Paulo, São Paulo está dizendo isso. Que miserável homem eu sou, quem vai me livrar disso aqui? Uma vez eu ouvi uma ilustração que cabe aqui. Paulo aqui, ele era como um artista sem talento. Ele gostava do que é belo, entendia de arte e ele planejava fazer um quadro belíssimo. Mas quando ele pegava a aquarela e o pincel para tentar fazer, saía um garrancho, porque ele não tinha nenhum talento. E aí qual que é o resultado disso? Frustração, quebrantamento e um clamor sincero pela graça de Deus. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí o grito, o brado de louvor, quando ele chega no 25 e diz o quê, pastor? Graças a Deus por Jesus Cristo. Você que me ouve em casa, graças a Deus por Jesus Cristo, porque se a nossa salvação dependesse da nossa performance, não haveria a menor condição para nenhum de nós. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. É tudo dele, por meio dele e para ele. É ele quem opera a nossa salvação do começo ao fim. Graças a Deus por Jesus Cristo. E muita gratidão ao Márcio por esse encontro, mais uma vez aqui no Café e Fé. Muito obrigado por você participar conosco. Eu que agradeço, pastor, uma alegria sempre poder participar com vocês aqui. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes. E graças a você também por participar aqui conosco e receba o nosso abraço, aquele abraço de coração para coração. Até a próxima.